Atravessar o Atlântico e ter um punhado de terras de onde fosse possível tirar o sustento da família. Esse era o sonho dourado de milhares de italianos que desembarcaram em terras gaúchas a partir de 1875. Junto com a formação das primeiras comunidades, os imigrantes foram descobrindo que as terras férteis eram propícias para o desenvolvimento da agricultura e que aqui também seria possível dar sequência a uma tradição dos antepassados, a produção da uva e do vinho. Eles vieram da Itália em 48, escapando da Segunda Guerra, né? E vieram para cá e compraram a propriedade aqui em Montebello. E nisso eu fui de lá para cá, desde 48 estão produzindo uvas para sobrevivência. Depois, aos poucos, como indo adquirindo maquinário e para produzir, aumentar a produção, né, para poder sustentar, né, mas nisso tinha não só uvas, tinha milho, trigo, animais. Trazendo a cultura do vinho enraizada no território italiano desde a época do Império Romano, os imigrantes implantaram na Serra Gaúcha vinhedos idênticos ao de sua terra natal. Antigamente, quando começou a colonização italiana, trouxeram as variedades mais primitivas, as americanas, né? Bordeaux, Isabel, Niágara. Então, essas foram as primeiras uvas que se produziu aqui na nossa região. E no Rio Grande do Sul também, né? Em pouco tempo, o vinho brasileiro saiu da produção familiar e tornou-se um próspero negócio. Foi assim que surgiu a indústria vinícola brasileira, abastecida de determinação e muita coragem dos imigrantes. Com o passar do tempo, aí a atividade começou a sofrer influência das variedades europeias. Começaram a entrar no Brasil multinacionais, lá pela década de 70, 75, por aí. E isso aí incrementou a produção de vinhos finos. Então, é uma cultura assim que ela se perde ao longo de muitos anos e, sem dúvida, é uma atividade para a nossa região aqui fundamental. Se não fosse a produção de vinho e uva aqui na região da Serra, eu não sei o que seria disso aqui. Porque vocês podem ver que os terrenos aqui são muito acidentados e não tem outra cultura aqui que tu consiga produzir a não ser uva. A formação das primeiras cooperativas ajudou a facilitar e organizar os impostos taxados sobre a produção e comercialização das uvas e da bebida. Hoje, a atividade rende 663 milhões de quilos de uvas. 90% da produção nacional está em solo gaúcho. É uma empresa familiar, então ela não nasceu com um projeto concebido para elaborar X garrafas ao ano. Foi uma consequência que veio no porão da casa do avô, então foi se ampliando e a gente sempre tentou estar seguindo as tendências de mercado e para isso, claro, para conseguir crescer tem que ter tecnologia e critério na elaboração, né? Sem perder as raízes no sentido de ter um produto de melhor qualidade, né? Não deturpar o sentido clássico do vinho, né? Manter as características da terra. Festejada pelos vitivinicultores como uma das melhores safras de uva da década, em termos de qualidade, a colheita 2018 contabilizou 113 variedades de uva em 129 municípios do Rio Grande do Sul. Assim como nos últimos 6 anos, 50% da produção foi destinada à elaboração de suco e outros 50% para a fabricação de vinhos e espumantes. E falando nas borbulhantes, parece que o mundo está atento à bebida brasileira. Tanto que as vinícolas estão mudando as variedades de cultivo para atender o mercado. A primeira mudança é na variedade, né? Tu tinha um mercado olhando para vinhos tranquilos, tintos, encorpados. Vamos citar alguns exemplos, uva Cabernet Sauvignon, né? Uma uva bem conhecida, que todo mundo olhava para a produção dela. E no momento que tu começa a pensar em espumante, aqui na Dom Giovanni principalmente, a gente teve uma transição desse tipo de variedade para variedades, por exemplo, como o Chardonnay. Tá? Então, são uvas colhidas com maturação precoce e aí específicas para a produção de espumantes. Além de Pinot Noir, que também, além de ser uma uva tinta, ela também é destinada para a produção de espumante. Antigamente, os primeiros imigrantes sempre trabalharam com um sistema horizontal, latada, né? Então houve a migração para o sistema
espaldeiro, o sistema vertical. Então a gente consegue uma maturação, uma aplicação de defensivos, né, com melhor eficácia, né, e a gente consegue uma matéria-prima também com uma qualidade elevada, né. Uma prova da vocação do país para a produção de espumantes vem através do volume exportado, que cresceu 47% no primeiro trimestre desse ano. Foram quase 95 mil litros embarcados para os principais mercados: Chile, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido e China. Hoje a gente vê o Brasil como um país tropical, né? E a tendência para o consumo de bebidas mais frescas, mais fáceis, tu acaba percebendo isso de forma clara, essa busca do consumidor. Além de que as uvas destinadas para esse tipo de produto, elas são colhidas mais precoce. Então acaba que, por uma característica climática da nossa região, elas sejam mais fáceis de serem produzidas e, logicamente, no produto final, né, a matéria-prima faz toda a diferença. O desejo agora é que a ousadia dos imigrantes italianos continue com as próximas gerações. Nós somos viticultores, né? Desde o nosso tataravô que veio da Itália, nossa família sempre viveu da viticultura. A gente tem o maior orgulho do legado, né? Da nossa origem, e nós continuamos defendendo, né, os vinhos brasileiros e a nossa terra através dos vinhos que a gente elabora.